Fala pessoal, estamos dando início a mais um episódio do meu podcast Fala Pessoal. Quero agradecer as curtidas, compartilhamentos, né, que a gente vem tendo no nosso canal no YouTube, nas minhas redes sociais. Vou deixar todas as minhas redes sociais aqui para que vocês possam estar seguindo, né, acompanhando o nosso material que a gente vem subindo diariamente. E hoje eu estou recebendo aqui a minha amiga Diana Borges, né, presidente da Associação Ritmo do Amor. Esse canal a gente tem a intenção de dar visibilidade para essas associações, né, que têm um trabalho importantíssimo na sociedade cearense, né? E o seu trabalho que você tem hoje, Diana, né, que você trabalha com pessoas em situação de rua, especialmente, né? Eu sei que você tem outras ações, eu acho que é uma história que a gente precisa trazer para as pessoas conhecerem, né? Conhecerem e também quem tiver interesse em poder ajudar, participar, né? Que eu sei que hoje você conta muito com a mão de obra voluntária, né? Hoje para ajudar você. E eu sou um entusiasta demais do trabalho comunitário, né? A gente está numa associação que nasceu, né? Eu estava conversando com você, que nasceu debaixo de um pé de uma árvore, dando reforço escolar, né? E hoje a gente tem toda essa estrutura, temos um trabalho aqui com a juventude. E eu fico muito feliz de estar recebendo você aqui junto conosco, né, para contar um pouquinho de como foi que se iniciou esse sonho, né, de fortalecer o terceiro setor com sua atuação, né, e cada associação tem um trabalho importantíssimo, né, no seu determinado segmento, né. E quando eu conversando com o Pablo, eu falei, não, Pablo, vamos trazer a Diana, que eu acho que é super interessante, né, assim, o trabalho que faz, um trabalho sensível, um trabalho humano, né. Eu acompanho, depois eu quero marcar para a gente acompanhar uma ação de vocês, eu acompanho uma vez por mês o da Sabrina Luz, que é uma mulher trans lá na Caucaia, que ela faz também alguns trabalhos com moradores de rua. Quase sempre eu acompanho ela em algumas atividades. E aí a gente fica tocado, né, assim, com a realidade, né, e como a gente que leva o alimento, água, às vezes roupa, a gente sai muito mais alimentado espiritualmente, né, com a ajuda que a gente está fazendo ali, né, a gente que sai mais alimentado, né, do senso da humanidade, né, do senso do ajudar o próximo, né, e eu acho que isso é o que toca, acho que por isso é o que me encanta no terceiro setor, né, que a gente pode transformar a vida das pessoas, né? E eu queria que você falasse, Diana, assim, um pouquinho como foi que surgiu esse sonho, né, da Associação Ritmos do Amor, já existe há quanto tempo, quais um pouquinho das ações de vocês, né? Como foi que surgiu esse sonho, né, de trabalhar no terceiro setor e de trabalhar para o próximo, né? Fazer a diferença na vida do próximo. Conte um pouquinho para nós, doutora Diana Borges, né? Olá, tudo bem? Muito agradecimento por estar aqui, a pessoa Diana e a presidente da Associação Ritmo do Amor. Gratidão. Quem é a Diana Borges? Eu sou fonoaudióloga, sou mãe do Vitor, sou companheira do Cleiton. Nossa, são muitos papéis. Não tenho nem dúvida. Mas o que, assim, a associação está fazendo 7 anos. Sim. Agora, em maio, foi quando começou o movimento para nossa primeira ação, que foi em julho de 2017, né, no La Torre de Melo. E isso tudo veio porque eu vivi, não só na fala, mas no acompanhar a questão dos meus pais, que sempre gostaram muito dessas atividades de ajudar ao próximo. Eles não tinham uma organização, eles ajudavam a igreja, né, eles ajudavam bairros pobres, então não tinha associação, era com que eles podiam estar ali contribuindo. Própria, né? Isso. Então, eu tanto ouvia quanto eu os via fazendo, né, e isso foi muito gratificante. E em mais ou menos 2013, eu sempre gostei de dançar, mas em 2013 eu comecei a frequentar a academia para fazer aula de forró, aula de samba. E, nossa, eu me envolvi muito, me fez muito bem dançar, né? E nós nos encontrávamos sempre para dançar. E aí vinha assim, se a gente pode encontrar, que era toda semana, viu? Toda semana que a gente encontrava para dançar. Uma turma grande. E por que a gente também não pode se juntar para ajudar?
E aí foram algumas meninas que tomaram essa iniciativa, e eu fui chegando junto, e eu acho até que eu tomei um pouco à frente do que elas estavam fazendo. E a nossa primeira ação foi incrível. Foi difícil, foi bem difícil, mas foi muito gratificante. Então, levamos vários itens que o La Torre de Melo tinha solicitado, como fraldas geriátricas, produtos de higiene, leite. E, além dessas doações, levamos lanches, levamos sanfoneiro, 2 sanfoneiros, dançamos com eles. E tinha uma ala que não tinha condições de estar presente no ginásio. Então, os sanfoneiros foram lá, tocando, cantando no meio deles, e foi muito lindo, sabe, de vê-los cantando, participando, chegando aquela alegria até eles, né? E aí, primeira ação realizada com sucesso, né? Depois dessa, nossa segunda ação foi no bairro Pirambu, a Associação Anjos de Deus, que é uma associação que faz o contraturno das crianças, né, para que elas não fiquem tão à disposição do que rola no bairro, né, aquela questão de drogas e tudo mais. Então, foi uma festa pelo Dia das Crianças. Sim. E nós arrecadamos kit higiene para eles, conseguimos dar shampoo, condicionador, toalhinha, escova de dentes, creme dental e ainda uma bolsinha de bombons, uma sacolinha de bombons. Gente, foi incrível. Foi uma companhia de teatro. Muitas crianças nunca tinham visto uma peça teatral. Você via as crianças assim, ó. Foi incrível, 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 né? Então, cada ação que acontecia era muito impactante. E aí, com o que sobrou dessa ação do Dia das Crianças de 2017, nós juntamos com outro grupo e eles levaram para 4 locais. E desses 4, na época não era Associação Ritmo do Amor, Grupo Dança Solidária. E já era formalizada ou não foi só um grupo mesmo de pessoas que se reuniam? Grupo, né? Era uma coisa bem despretensiosa, bem formal, né? Assim, só era o intuito de ajudar mesmo, não tínhamos recursos, espaço, o espaço sempre foi que morava só, na época, eu e meu filho, um apartamento grande, e eu ia guardando nos espaços que nós tínhamos em casa, né? E aí, o que sobrou, a gente juntou com esse outro grupo, e desses 4 locais, eu fui com eles a 3. E um deles foi um abrigo que acolhe, até hoje, né, crianças que sofreram maus tratos ou que tinham sido abandonadas pelos pais. Isso foi em janeiro de 2018. Nosso coração tocou forte, muito forte. E a gente passou aí nesse orfanato uma vez no mês, para levar necessidades, né, que eu sempre falava com a pessoa, assim, uns dias antes, e perguntava, às vezes era produtos para higiene, tipo água sanitária, sabão, às vezes leites, porque os leites para os bebês costumam ser bem caros, né? E juntava o nosso grupo e vamos atrás. E aí a gente ia todo mês. Depois a gente passou, levávamos também um café da manhã diferente para eles, né? Então, queijo, que muitas vezes não era da rotina deles, né? Um bolo, coisas que era diferente e que não eram tão ruins. Por exemplo, a gente não levava refrigerante. A gente levava suco, todinho, outras coisas assim. Aí a gente foi vendo a necessidade de levar atividades para fazer com eles. Aí, então, a gente dividiu o grupo. Tinha aqueles que gostavam de ficar mais com os bebês, tinha aqueles que gostavam de ficar mais com as crianças maiores. E assim a gente ia, né? Tinha um café, a gente celebrava a vida. Se tinha aniversariante, a gente comemorava, né? E nisso nós ficamos por 2 anos. Nós temos uma característica na associação. Quando nós assumimos um compromisso, nós assumimos de verdade.
Então, nesses 2 anos, nós não faltamos nenhum mês essa visita. E isso foi em janeiro, né? Que eu falei, começamos lá em fevereiro. Quando foi em março, aí veio um desafio. Um sanfoneiro tinha colocado nas redes sociais dele para um show que ele ia fazer, pedindo doações de alimento. E ele recebeu e não sabia para onde doar. E aí colocaram no grupo do pessoal do forró, né? E aí falaram de 3 pessoas que costumavam fazer esses movimentos, né? Essas ações. E aí nos juntamos, nós 3, e fomos levar um almoço para as pessoas em situação de rua. De novo, o coração da gente se apaixonou. Foi o primeiro contato de vocês com esse tipo de público, né? Foi. Entendi. E aí, isso foi domingo de Páscoa, foi 1º de abril de 2018. Gente, foi impactante. O meu, assim, eu nunca tinha vivido uma Páscoa daquela. Foi a melhor Páscoa da minha vida, sabe? Foi muito diferente, foi muito diferente. O meu coração, ele... assim, era uma felicidade enorme. E aí passamos aí também, todos os meses. Então, o grupo já tinha 2 ações mensais. Uma com as crianças, né, que tinham sofrido maus tratos ou tinham sido abandonadas, e outra com as pessoas em situação de rua, onde a gente não sabia o que levar, mas tínhamos um time de voluntários, de cabeleireiro, tinha alguns voluntários nossos que eram bons na cozinha. E aí veio, não, é importante limpeza de unha. Então, se o que a gente tinha era serviço, vamos levar serviço. E com isso, convidamos um amigo que palestrava já na época. Eu o conheci no Centro Espírita. Assim, a nossa associação, ela não tem uma bandeira religiosa, nem bandeira política, né? Mas quando eu fui chamá-lo, eu disse assim, nós vamos levar serviço e as pessoas ficam esperando para serem atendidas. Então, nesse momento, nós gostaríamos que você ficasse conversando com eles. Mas a gente não pode focar em uma religião. Algo que seja, que fale num ser superior e que leve esperança, fé e amor para essas pessoas. Conversa ecumênica, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Ele diz que eu lanço os desafios para ele, né? E aí o Renato, que é o nosso palestrante, né, foi pesquisar os 12 passos do AA. Pronto, foi com esse tema que ele começou a conversa. E termina que na rua, a maior parte tem problemas com drogas, né, ou com alcoolismo. Sim. Gente, foi impressionante. Então, todo mês ele ia conosco, né? Então, a gente levava os serviços, palestra, alimento, e aí a gente ia percebendo as necessidades, né? Levávamos roupas. Quando conseguíamos o carro do banho também, nessa época, não tinham esses locais que tem hoje de banheiros, onde eles podem tomar banho, né? E, então, tem um carro, que é um grupo que, eu agora esqueci o nome deles, que faz esse trabalho, é o do banho digno. Eles transformaram um carro e levavam junto um armazém que armazenava água. Então, dava banho até enquanto tinha aquela água. Então, tinha que ser um banho rápido. Quer dizer, você não tinha onde tomar banho e quando tinha que ser no piscar de olhos. Mas eles tinham cuidado de dar uma toalha, tinha ali um sabonete, um shampoo e uma roupa limpa, para eles vestirem depois. E aí o nosso cabeleireiro-chefe, o Ronaldo, ele providenciava, pedia a todo mundo amostra de shampoo, doação, e aí a gente entregava. Quando não tinha o carro do banho, nós vivenciamos coisas tão incríveis. Chegou uma vez uma adolescente e ela ficou só assim de perto, olhando. Ela não tinha coragem nem de chegar até nós. Aí alguém do nosso grupo viu e foi até ela.
e perguntou por que ela não ia. Aí ela disse que não ia com vergonha, porque o cabelo dela estava com um nó aqui, de tanto tempo que ela não tomava banho e não penteava. Gente, foram 3 voluntárias nossas que calçaram luvas, pegaram creme e foram tirar esse bolo no meio do cabelo da menina. Foi piolho muito, foi mau cheiro muito, mas conseguiu. Aí, depois disso, ela cortou o cabelo curtinho e a alegria dela por ter conseguido... Dar um mínimo de dignidade para a pessoa. Né? Exatamente. Ela pôde balançar o cabelo dela, né? Teve outras pessoas que, no dia seguinte, tinham uma entrevista de emprego e pediam para cortar o cabelo, fazer a barba, perguntavam se a gente tinha alguma roupa, tipo uma calça comprida, um sapato social. Aí, cada ação, a gente aprendia um pouquinho das necessidades deles. Aí, a gente não levava nada para a criança, mas chegavam muitas crianças. Aí, um voluntário nosso passou a levar umas pecinhas de gesso para que eles pudessem pintar. E aí, foi crescendo. Bom, nesse interim, aconteceu algo que eu não esperava na minha vida, né? Como eu falei aqui, a ação do orfanato começou em fevereiro de 2018. As praças, né, o trabalho com as pessoas em situação de rua, foi em abril de 2018. E em novembro de 2018, o meu filho foi para junto do nosso pai maior, né? Uma depressão muito forte, e por mais que eu tivesse ajudado, caminhado junto com ele, não foi o suficiente. E aconteceu isso, né? E assim, esse grupo me socorreu muito, né? Tanto as pessoas que coordenavam, claro, minha família, mas o que me sustentou foram essas ações, né? E foi incrível. Então, isso aconteceu no dia 26 de novembro. Nós tivemos ação, era sempre o primeiro domingo do mês. No início de dezembro, tivemos a nossa ação. E eu, nesse dia, eu não estava com aquela responsabilidade toda de organizar. Naquele domingo, eu estava de ser alimentada. Entende? E eu fui muito, como eu sou até hoje, né? E aí também, em 2018, nossa, foi um ano assim inesquecível, né? Porque não tem como esquecer tantas coisas. Na festa de São João, eu conheci o Cleiton, o meu companheiro, né? Nós nos conhecemos na dança, e ele tinha muita vontade de participar de uma atividade assim. Ele já participava lá em Pindoretama, né? E, a partir de então, ele ficou indo conosco para as ações, né? E foi muito bom. Aí tinha algumas pessoas que continuaram, outras pessoas, por N questões, se afastavam, outros vinham, né? E veio a pandemia. Quando chegou a pandemia, o que aconteceu? Nós tivemos que dar uma parada, porque uma boa parte dos coordenadores tinham doenças, morbidades, né, assim, que poderiam ser muito afetadas com o Covid. Então, a gente deu uma pequena pausa da gente ir presencialmente, mas a gente ajudava outros grupos que estavam na linha de frente, né? Então, a gente, por exemplo, o material de higiene que a gente tinha, nós doamos para outros grupos que estavam ofertando banho, roupas que a gente tinha, que a gente iria levar, né, para as ações, a gente doou para outros grupos também. E foi em março, nós chegamos a ter nossa ação de março. O lar que a gente ia, das crianças, nós finalizamos o trabalho, começou em 2018, nós finalizamos no início de 2020, com 2 anos. E aí fomos lá no fórum saber qual a área que mais necessitava, né?
E lá no fórum a pessoa disse que eram os adolescentes. Que as pessoas lembravam muito das crianças, dos idosos, mas os adolescentes ficavam à deriva. E aí nós fomos para uma casa que tinham 16 ou 18 meninas. Era uma casa só de meninas. E aí nós fomos lá para conversar com elas, né? Saber as necessidades. Nos deparamos com meninas que a gente perguntou assim. A gente tem outra característica. As nossas coisas têm sempre um cadastro. E aí a gente foi para saber, né? Qual a idade delas, tamanho de roupa, um pouco da história delas. E aí a gente perguntava assim, se você for escolher 3 coisas para você ganhar, o que você gostaria de ganhar? Dessas 18 meninas, poucas sabiam o que queriam. Algumas não tinham a menor noção do que pedir. Né? O que é que elas estavam precisando naquele momento? Pouquíssimas. A gente perguntava, né? Joana, se você fosse botar agora 3 coisas que você gostaria de ganhar, elas não sabiam. Elas ficavam olhando uma, olhavam para a outra. Aí a do lado dizia assim, menina, tu tá precisando de uma chinela. Aí a outra, que estava lá não sei aonde, dizia assim, lembra que você disse que estava precisando disso? Então, ficavam outras pessoas dizendo para elas. Né? Isso nos chamou muita atenção. E a outra coisa era assim, era uma necessidade tão grande que esses 3 pontos não abarcava. Né? Então, o que é que a gente fez? Saímos correndo atrás de famílias que pudessem, entre aspas, ser padrinho dessa menina, de uma criança. E a gente pediu um enxoval de lençol, de toalha, calcinha, sutiã, produtos de higiene. E esses 3 que elas escolheram, ficava como o brinde, sabe? Aquele que faz a cereja do bolo. Pronto. Então, nós conseguimos padrinhos para todas. E, gente, foi uma festa linda, em comemoração ao Dia da Mulher, porque era março. Então, foi véspera do Covid. Véspera. Foi dia 13 de março de 2020. Essa ação nessa casa de adolescentes. E 2 das adolescentes tinham 2 filhas, né? E conseguimos o salão de beleza que o Ronaldo trabalhava, nos apoiou, levou um lavatório de cabelo, levou mais cabeleireiros, levou manicure, depiladora. Então, essas meninas tiveram a oportunidade de lavar o cabelo no lavatório, escovar, cortar, fazer unha. Foi... Nossa, ainda comemoramos as aniversariantes de janeiro, fevereiro e março, porque a intenção era continuar, né? A cada 3 meses a gente fazer isso. E então, assim, foi muito lindo. As que estavam fazendo aniversário ganharam presente, tinha bolo, tinha salgadinho, tinha docinho. Eu tenho certeza que foi um dia inesquecível para elas. Quando o Covid passou, que a gente voltou a procurar, lá tinha fechado. E algumas tinham voltado para casa, outras tinham ido para outras casas, né? E outros tinham completado 18 anos e seguiram suas vidas, né? E aí nós fomos para outra casa desse local, aí dessa vez mista. E também fizemos outra atividade muito bacana. Então, esse foi o início do grupo Dança Solidária. Só um apontamento assim, sabe, Diana? É a sua capacidade de ressignificar, né, alguns acontecimentos que tem, né? Mesmo com o sentimento da dor, foi na solidariedade que você, né, no compartilhamento com o outro, que você se sentiu acolhida, né, onde você pôde se sentir abraçada mesmo no momento de dor, né?
E acho que isso é o que é mais é o importante, né? Acho que você se sentiu abraçada, compartilhando com o outro, fazendo a diferença no outro, né? Porque é como se eu tive o sentimento da perca, que ninguém nunca está preparado, né? Não é um sentimento que não é fácil, só sabe quem vivencia. A gente abraça, né? Se solidariza, né? Mas o sentimento da perca só quem vivencia, né? Sabe o tamanho da dor que carrega até hoje, né? A gente só aprende a viver, na verdade, né? Mas a gente nunca esquece, né? Mas é na solidariedade que você viu, no compartilhar com o outro, que você viu a sua força para continuar caminhando, né? Compartilhando com o outro, né? Compartilhando seu afeto, sua atenção. Que mesmo naquele momento você tivesse a sua preocupação não foi nem com organizar nada, você queria estar lá porque na verdade você estava querendo receber, né? Aquela energia daquelas pessoas, né? E tudo. E com tudo isso você conseguiu ressignificar, né? Com a dificuldade, né? Com tudo isso, conseguiu dar continuidade no seu trabalho, né? De se doar para o próximo, né? Que eu acho que é a nossa principal diferença dos outros segmentos, né? Acho que da sociedade, né? O Estado contribui naquela sua parcela no que cabe, o mercado contribui, mas nós do terceiro setor, nós entregamos mais do que oportunidades, né? A gente dá dignidade para as pessoas. E né? isso sempre foi algo muito característico nosso. Sim. Aonde a gente vai, nós chegamos com muito amor. Então, tipo, vai entregar um copo de sopa, mas a gente entrega olhando. A outra característica tinha uma voluntária nossa, que é nutricionista. Sim. E ela foi um dia. Aí ela disse assim, eu vou e vou levar 100 ovos cozidos. E ela levou os 100 ovos e ia nos dando a ideia do que levar, como levar. Então, a gente sempre teve essa preocupação de levar algo nutricionalmente balanceado. Sim, claro. Não era um espoca-bucho. Sim. Desculpa o termo, né? Assim, não era... Era pensando na segurança alimentar de quem recebe, não é de qualquer jeito. Né? Isso, e levando o que eles realmente estavam precisando. Não era para ele comer e daqui a pouco estar com fome. Sim. Porque já passava tanto tempo, né, sem comer. Então, essa também é uma característica nossa. E eu participei, como eu te disse, eu participei de alguns momentos, a gente entrega e tudo, mas às vezes eles querem receber o alimento, eles querem receber, né, a água também, que também distribui água, né? Sim. Mas às vezes a pessoa quer uma conversa, né? Às vezes é um abraço que a pessoa quer, né, para você. Eu percebo assim que também a carência de atenção, porque muitas vezes a gente passa ali naquele centro e os moradores de rua são invisíveis. Isso. Né? A gente passa milhões de vezes e são invisíveis. Mas eu sempre trago para mim isso. Quem garante que não poderia ser eu estar ali? Né? Eu não tenho nenhuma garantia, podia ser que... Porque às vezes eu vejo que muitas vezes, muitos deles não estão ali porque querem. Às vezes tem vários acontecimentos que trazem ele para em situação de rua. Né? Às vezes foi expulso por alguma coisa, ou muitas vezes foram expulsos por, às vezes, preconceito, por às vezes assumir a sua sexualidade. Né? São vários milhões de casos. E aí, às vezes, eu percebo, quando eu vou lá, assim, eu passo 15, 20 minutos conversando com a pessoa só porque a pessoa quer conversar das dificuldades do dia a dia. Né? É como se fosse uma terapia para eles também, né? Ter atenção. Sim. Porque ali no centro, nos outros pontos também, as pessoas passam e eles são invisíveis. E aí parece que é no período da noite onde vem a solidariedade que eles se sentem visíveis, né? Que onde as pessoas vão lá, entregam mais do que alimento, mais do que água, mais do que roupa. Entregam sentimento, atenção, afeto, né? Que é o que muitas vezes eles não têm, né? E eu acho que isso nos alimenta muito mais do que a gente dá para ele, né? Que a gente passa a não se distanciar do sentimento de humanidade, né? Da gente, que a gente vai vivenciando a nossa vida, corrida, trabalho, não sei o quê, e às vezes a gente nos distanciamos desse sentimento de humanidade, né? De ajudar o próximo, de contribuir. Se todo mundo pudesse contribuir um pouquinho, a nossa sociedade era totalmente diferente.
A nossa mente, um dia desses eu estava escutando um neurologista falando que quando você interage verdadeiramente com alguém, isso tem uma função grandiosa para o nosso cérebro, né? Então, esse médico que eu estava ouvindo, ele era muito trancado. Ele disse que era tão trancado que ele morava num apartamento que quando ele percebia que ele ia sair, mas que o vizinho dele tinha saído, ele esperava o vizinho ir no elevador para depois ele sair, para não ter que cruzar com a pessoa. Quando ele estudou isso, aí ele disse que hoje ele senta, conversa com os porteiros do prédio, né? Vai perguntar um pouco da vida deles. E isso é muito verdade. Né? Então, ali na rua, tem pessoas que... Acho que até hoje tem pessoas que não acreditam que eles são... Nós temos uma amizade. Sim. Né? Eles chegam, eles sabem o meu nome, Pelo nome. eu sei o nome de alguns. Se eu não souber o nome, eu sei quem é e um pouco da história deles. E aí, quando vê assim, eles vindo falar comigo, me abraçando, e diz assim, e tu conhece ele da onde? Aí eu disse, daqui. Mas, assim, você tem essa intimidade com eles? Eu disse, você termina conhecendo. Sim. Por 2 anos, depois da pandemia, por mais de 2 anos, nós fomos no lugar, repare, a gente ia uma vez no mês, essa ação com eles. Depois da pandemia, precisava muito de produtos de higiene, precisava água, precisava roupa. A gente passou aí de 15 em 15 dias levando um kit higiene, que ia papel higiênico, creme dental, escova de dentes, sabonete, barbeador, máscara e uma garrafinha d'água de 500 ml. E uma peça de roupa junto, né? A gente ganhava umas toalhas grandes, a gente partia para que eles tivessem pelo menos um pedacinho de toalha para enxugar ali, né? Depois a gente viu que a necessidade ainda era muito grande. E aí nós começamos a ir todos os domingos estar com eles. É impossível você ir toda semana, passar por aqueles locais e você não ter vínculo. Sim, sim. Né? Vimos gestantes, depois vimos a neném, depois... Hoje, uma delas, né, que eu estou falando aqui, hoje já está com 2 anos, e, de vez em quando, a gente vê esse pai foi preso, soltou, saiu da rua, está morando hoje no aluguel social, está em busca de emprego, horas a gente encontra ele está empregado, horas não. Então, como não formar, né? Esse conhecer um pouco. Sim. Então, eles falam comigo assim como se me conhecessem há muito tempo. Sim. Né? E aí, um dia parou uma pessoa, a gente estava na Praça da Estação, depois eu vou dizer como foi que começou a nossa ação noturna. Porque até então, só era de manhã, domingo de manhã. Entendi. E falasse para mim de ir à noite, eu disse não. O Cleiton, na época, tinha um trabalho que nem sempre ele podia ir conosco. Então, me assustava. À noite, me assustava. Eu não queria conversa de ir para a rua à noite. Sim. Aí, quando foi um dia, era essa época de junho, teve um São João numa escola e sobrou muita comida. E uma pessoa dessa escola ligou para mim, que alguém tinha dado o meu contato para ela, para poder levar para alguém aquele tanto de comida que tinha sobrado. Olha, eu já participava de vários grupos que faziam ações, né? Botei, assim, acho que uns 5 grupos. Gente, muita comida de junina, é baião, é canjica, mugunzá, e ninguém se manifestava. Eu tinha recebido o diagnóstico de Covid.
Eu tentei ficar em casa, mas como ninguém se manifestou, e eles disseram assim, então a comida vai para o lixo. Eu disse, vai não, botei minha máscara, bico de pato, e peguei minha bolsinha que tinha luva, touca, o arsenal que a gente já levava para as ações, e foi, acredite, só eu e ele, eu e Cleiton, levando essas comidas. E chegamos nos cantos que a gente costumava ir pela manhã. E aí descobrimos que, à noite, eles não ficam nos mesmos locais que eles ficam pela manhã. E começamos a procurar, né? E procurava aqui, parando ali. Eu só sei que aonde a gente parava, a alegria era uma só. Canjica! Mugunzá! E não levamos água, gente. E eles pediram muita água. Nós fomos tão bem acolhidos, que começamos a ação noturna. Sim. Logo depois disso. Sim. Então, hoje nós temos uma ação nas praças, que é domingo pela manhã, que vai ser domingo agora, dia 16 de junho. Então, você está convidado. Quem está assistindo está convidado aí conosco. É uma manhã bem diferente. Sim. Então, nós costumamos levar água, porque assim, a gente pensa que água, como nós temos, né? Se você quer tomar água gelada, você tem. Se você quer tomar água natural, você tem. A gente acha que todo mundo é assim. E não é. Não. A sede, eles dizem que a sede é pior do que a fome. Então, quando a gente leva as garrafas, hoje a gente não leva mais água mineral. Naquela época, a gente levava as garrafinhas pelo momento que nós estávamos passando do Covid. Sim. Então, hoje a gente tem garrafa térmica, a gente leva água higienizada, sim. É do Superzon que a gente tira. Esse Superzon tem manutenção com frequência, né? Aí fazemos gelo para poder colocar dentro e a água chegar gelada a eles, né? Então, a água, sopa, pão. Eles amam café. Então, quando é possível, a gente leva café. E quando a gente passou aí semanal, eles dizem assim, tia, a gente não aguenta mais sopa. Todo mundo acha que a gente só deve tomar sopa. Aí nós fomos atrás de fazer um cuscuz. Aí um domingo era sopa com pão e o outro domingo era um cuscuz temperado com frango ou carne, cenoura ralada e café. Aí um domingo era uma coisa, outro domingo era outra, né? Então eles agradou demais, né? Essa questão da gente ter modificado o cardápio. Sim. E hoje, então, nós estamos com um domingo nas praças. Uma vez é sopa, outra vez é cuscuz. Um mês sopa, outro mês cuscuz. Esse mês é sopa. E acontece de 8h30 a meio-dia. Sim. E já vimos transformações incríveis. Porque a gente está falando aqui das pessoas em situação de rua, né? Vamos falar agora dos voluntários? Sim. Eu já falei de mim, Isso. enquanto voluntária, né? O que ser voluntária me ajudou e me ajuda a superar a dor que eu passei e que eu passo. Porque é uma dor que você não deixa de sentir nunca mais. Né? Então, assim, eu lembro do meu filho todos os dias, todos. E ele dizia assim para mim, eu não tenho condições de ir com a senhora, condição emocional. Mas ele me ajudava. Ele falava com os amigos dele, pedindo doação. Ele me ajudava a arrumar alguma coisa em casa. E quando eu chegava, eu ia comentar com ele das ações. Né? O que tinha sido mais impactante naquele dia, com as crianças, com as pessoas de rua. Então, dos voluntários. Nós já recebemos voluntários que tentaram suicídio e que, quando chegaram nas ações, que viam que uma sacola de supermercado fazia os olhos deles brilhar, passaram a valorizar mais a casa, a família que eles têm. Pode não ser a família que
ideal, pode não ser a casa ideal, mas eles não estão no meio da rua tendo que levar os seus pertences numa sacola de supermercado. Né? Então, muitas histórias de voluntários que superaram depressão, porque ali eles viram a situação muito mais difícil. Sim. Eu vou dar outro depoimento meu. Eu nunca tinha valorizado tanto o meu banheiro, o meu chuveiro. Quando eu os via tomando banho na chuva, nas calhas, nas descidas da água, era o dia mais feliz para eles. Tomando banho ali, todo mundo vendo. E eu tomando banho no chuveiro, num ambiente fechado, né, que eu não tinha que estar me expondo. Então, eu passei a exercer muito mais a gratidão. Passamos, assim, vários voluntários relatam, né, a questão do doar. Tipo, compra uma roupa, tem outra roupa ali que não usa há um tempo, seja lá porque não tem mais o mesmo brilho, aquela roupa para ele, ou porque a roupa ficou pequena ou ficou grande, alguma coisa assim. E essas pessoas hoje dizem assim, eu vou doar essa roupa, porque hoje o que é que a gente faz? Chegam roupas de marcas. Sim. E a gente não pode levar essas roupas para a praça. Porque é você doar aquela roupa e eles irem correndo vender para poder comprar de drogas. São pessoas doentes. Não é? Naquele momento que elas estão vivendo ali, elas estão doentes. Então, os kits, quando a gente preparava, era assim, tirava a caixa, o creme dental de dentro da caixa, colocava... O cuidado que a gente tem era um saquinho de din-din, que a gente pegava a escova de dentes, tirava da caixinha, enrolava na máscara, que tinha que ser algo limpo, botava dentro do saco de din-din, dava o nó. Ali a gente colocava no rolinho de papel higiênico esse saquinho do din-din, o creme dental, o barbeador e um pedaço de sabão de coco. Por que sabão de coco? Porque tanto eles podiam lavar a roupa, eles podiam lavar a ferida do corpo, se tivesse machucado algum local, era algo para higienizar essas feridas e podiam usar para banho. Sim. Então, tinha mais funções do que o sabonete. Sim. Né? E a água. Então, a gente enrolava isso dentro de uma sacolinha de supermercado, botava ali a roupinha e levava o kit pronto para doar. Então, essa é... Aí, outra característica nossa, meio ambiente. Sim. Aquelas caixas que a gente tirava, o creme dental, todo o material que a gente descartava, a gente levava para os catadores de reciclado. E chegou uma época, ainda nessa questão de pandemia, que a gente, às vezes, não tinha dinheiro para a ação. E nós passamos a juntar reciclado e nós levávamos para vender, para poder ter o dinheiro das ações. Então, é outro princípio nosso, né? Preservação do meio ambiente, dar o destino certo àquelas coisas. Então, há muito tempo eu já separava o meu lixo ali, o lixo orgânico daquele que poderia ser reciclado. Então, a reciclagem ajudou a nós honrarmos com os nossos compromissos com eles. Sim. E hoje, quando chegam as roupas, a gente pega aquelas que são usáveis e levamos para eles, e as melhores a gente faz a feira solidária, que foi o evento que você foi conosco. Né? Então, ali a gente vende a um preço pequeno e várias pessoas que saem com a sacola cheia de roupas, tipo, com R$50, você sai com uma sacola bem bacana. Aí nós pedimos doações de sacola. Aquelas pessoas que vão ao shopping, vão ao shopping. Aí tem pessoas que vão para aniversário e dizem assim, me dá as sacolas do aniversariante, me dá as sacolas e levam para a gente. Porque lá no dia da feira, eles saem com aquela sacolinha. Eles se sentem importantes, sabe? Claro. De sair com aquela sacolinha ali. Então, é um trabalho muito bacana que a gente faz, né? E que a gente precisa de muitos voluntários. Nós temos pessoas...
uma sobrecarga de trabalho para aqueles voluntários mais assíduos por falta de pessoas que tenham compromisso. Sim. Hoje vocês têm quantos voluntários trabalhando com vocês? Mais ou menos. Que estão ali fielmente. Para toda a obra, somos poucos. Somos, no máximo, 20. É pouco. Para uma ação desse tamanho que você faz. Pois é. E todas essas ações, vocês recebem... Como é que vocês constroem essas ações? Quem são os doadores principais? Vocês têm parceiros ou vocês fazem campanha de arrecadação? Nós temos... Ou é uma mistura dos dois? Nós não temos parceiros, assim, tipo supermercado. Sim. Aceitamos, viu? Estamos abertos a essas parcerias. Mas são pessoas mesmo. Pessoas que já me conhecem, que conhecem um, conhece outro e vai indicando, né? E que nós temos alguns voluntários que doam mensalmente, uma importância, porque assim, não é só o dinheiro das ações, eu não falei aqui, mas a associação ela foi legalizada com CNPJ e tudo em 2022, né? 2021, junho de 2021. E aí, temos custos. Sim, claro. Precisamos pagar contador, precisamos pagar telefone. Nós ainda não temos uma sede, mas temos despesas com o administrativo. O carro, a gente usa um de um e de outro, então a gente ajuda com combustível. Tudo isso são despesas que nós temos, né? Advogado, se bem que nós temos uma advogada mãe, assim, que assume a gente de coração. Próprio estatuto, ata, tudo isso precisa de dinheiro, né? Sim. E aí as ações, a gente sai pedindo as colaborações. Algumas pessoas doam o alimento, às vezes leva arroz, macarrão. Um dia desse uma pessoa doou frango. E a gente faz chegar nossas equipes, que são 2 equipes que realizam esse trabalho, da sopa e do cuscuz. E a gente faz com que chegue a eles, para que eles possam fazer o preparo do alimento e levar no dia. Né? As roupas nós recebemos na nossa casa, e lá a gente tem um dia só de triagem. Aquilo que não serve para nós, a gente sai dando destino. Sim, sim. Então, roupas, assim, um pedido que a gente faz de coração, sabe? Doe, fazendo de conta que é para você. Sim. Nós já recebemos coisas, assim, que no dia que a nossa assistente de marketing... Pronto, marketing é outro ponto que a gente precisa. Sim. Né? Que ela dá essa assessoria para a gente por um valor, assim, simbólico, né? Mas, claro que ela tem o valor dela. Mas, no dia que ela viu chegar uma doação para a gente, a pessoa devia ser um baú, pelo formato que estava. Sim. Só fez tirar do baú, enfiou num saco e mandou para a gente. Cheio de cocô de barata, xixi de gato. Que nessa hora a gente precisou colocar umas luvas, máscara, para poder chegar naquela doação. Sim. Você já imaginou uma pessoa que está em situação de rua, ele não tem uma casa. Sim. Você doar uma roupa suja para ele? Ou você doar uma roupa que não tenha o botão ou o zíper? O que eles vão fazer? Então, a gente separa ali naquele instante, a questão vai para um outro local que tenha condições de trocar aquele zíper. Aquela roupa não serve para ir para a rua, mas ela tem uma outra função. E tem outras que, infelizmente, a gente precisa jogar no lixo. Sapatos que vêm descolados. Né? Então, que a gente tenha assim, a empatia de quando a gente for doar alguma coisa, lavar, para a gente poder mandar para alguém, principalmente quando a gente vai dar direto para a pessoa, né? A gente ter essa empatia. Essas pessoas não têm casa, eles não têm tesoura, eles não têm agulha, linha, para estar fazendo aqueles serviços. Né? Então, quando a gente leva uma fruta, pronto, nessa época que a gente ficava fixo numa praça, a gente levava frutas. Eu ia lá no Mercado São Sebastião,
angariar, pedir, ou então pedir pelo menos que fosse um valor menor, né? Que a gente fizesse um valor menor. Claro que a gente levava essas frutas higienizadas. Você já pensou a gente chegar com um cesto de batata doce crua na praça? Não, a gente tinha que receber antes, colocar para cozinhar, para levar a batata cozida. Então, isso é a gente ter um pouco de empatia com o momento que o outro está vivendo. A gente tem que doar como se fosse doando para nós mesmos, né? Como, com o mesmo cuidado quando for doar para um amigo, né? Não é porque vai ser entregue a morador de rua que a gente tem que entregar de qualquer jeito, de qualquer forma. É como se, se não fosse um nada, né? Eu já estou fazendo o favor de doar. Exatamente. E não é bem assim. Quando você doa alguma coisa, gente, nossa, isso serve muito para mim. Isso. Muito. Quando eu tiro alguma coisa do meu armário, eu estou abrindo espaço para algo novo chegar. A outra coisa que nós não temos o costume é de nós irmos à feira, bazar, seja o nome que for. Feira solidária, bazar, brechó, seja o nome que for. Nós não temos esse costume. Nós achamos que aquelas roupas que estão ali são de pessoas que já morreram. Sim. E nem sempre é. Sim. Hoje eu me permito. Eu olho para uma roupa e digo, essa roupa não faz mais sentido para mim. Sim. E eu dou aquela roupa. Eu vou para a nossa feira solidária e vejo, nossa, essa roupa tão bonita, eu vou comprar para mim. Sim. Por que eu não posso reutilizar? Existe até um preconceito na cabeça das pessoas, né? Exatamente, que quem vai para bazar é quem não tem dinheiro. Um preconceito. Né? E não é isso. Então, hoje, a nossa equipe tanto doa como compra. Sim. Da feira solidária. Ótimo. Né? E é importante esse trabalho porque vai se oxigenando, né? O próprio grupo vai se fortalecendo. Né? A natureza agradece também. Porque você já imaginou que uma roupa dessa indo para o lixo, ela vai ser um entulho, onde ela poderia estar sendo reutilizada. Estamos poupando o oxigênio do planeta, porque um tecido a menos que está sendo ali economizado. Né? Então, são muitas questões envolvidas nisso daí. Diana, minha gratidão, assim, por estar... Acho que nós temos conversa aqui para 2 horas, viu? Porque já tá para lá de 40 minutos já. E eu ainda nem falei de Pindoretama. Pois ainda não falou de Pindoretama. Vamos até fazer uma pincelada bem rápida, né? Assim, do trabalho que vocês também desenvolvem em Pindoretama. Né? Pode falar um pouquinho do trabalho que vocês tinham. Eu já me lembrei agora que tu me falou mesmo. Diga lá como é que é o trabalho, um pouquinho desse trabalho que vocês desenvolvem lá. Pindoretama, nós chegamos na época da pandemia, onde uma pessoa nossa, que é Cleiton é de Pindoretama, uma pessoa da família dele estava passando um aperto muito grande, com 4 filhos, desses 4, 2 pequenininhos, e a gente conseguiu ajudar essa família, nossa família. E aí, na mesma hora, veio na minha cabeça, graças a Deus, eles tiveram uma pessoa para ligar e pedir socorro. E quantas não tem? Aí nós começamos uma campanha para angariar cestas básicas e levar para lugarejos muito pobres. Depois que a gente foi saber que esses lugarejos não são de Pindoretama, são de Aquiraz. Pela igreja é que eles são de Pindoretama. Bom, mas não tanto faz. Aquiraz, Pindoretama, o fato é que eram famílias muito necessitadas e que a gente chegou junto para doar. Depois dessa ida, uma pessoa disse assim, isso era maio, né? Foi 2020. Aí ela foi vendo o nosso amor com as pessoas de rua e disse assim, Diana, você não aceitava o convite de fazer uma festa das crianças aqui na Baixinha Velha? Aí pensamos. Topamos. Aí, quando nós aceitamos, ela disse assim, tem outra comunidade que também precisa tanto.
Aí, quando a gente foi ver, eram 3 comunidades, uma pertinho da outra. Pegamos o desafio. 2021 fizemos uma festa das crianças que foi linda. No período da manhã, fizemos em um local que estava abrangendo ali 3 lugarejos, e à tarde fizemos em outro canto que estava abrangendo outros lugarejos, muito pobres. E nós levamos palhaço, lanche, presente, acredite, presente. Nós fizemos um cadastro deles e fizemos a mesma pergunta. 3 coisas que vocês gostariam de ganhar. Realizamos muito desses sonhos. Muitos. E o universo não conspira? Então, era assim, a gente começou a botar no Instagram os pedidos, né? Alguns eram coisas impossíveis, tipo assim, eu quero ganhar um computador, ou um videogame, ou um celular. Claro que ele não foi atendido, né? Que a gente não podia levar coisas assim. Mas tinha uma criança que queria ganhar um ônibus grande, assim, para ele brincar. Gente, chegou lá em casa um ônibus grande. Outro pediu o boneco do não sei quê, que eu agora não me lembro o negócio. Gente, chegou o boneco que o menino queria ganhar. Queria ganhar um bebê born. Olha, tinha coisa que eu não sabia nem o que era. Mas nós fomos atrás de conseguir o que aquelas crianças estavam querendo ganhar. E junto ainda foi uma sacolinha de bombons, né? Então, foi muito fantástico. Foi tão fantástico que a gente foi 2021, 2022, 2023 e, claro, que nós vamos em 2024. Aí começamos a ter campanhas tipo assim, doe aquele brinquedo que já te fez feliz, para que agora faça outra criança feliz. Nós temos fotos de uma bicicleta que estava guardada, toda enferrujada. Nós mandamos para o reparo, pintamos, e ela hoje está lá em Pindoretã mandando com muitas crianças, né? Aí ganhamos patins, ganhamos patinete, velocípede, bicicleta pequena, média, grande, e muitos brinquedos, né? Que já foram a felicidade de muitas pessoas e que hoje doam para ser a felicidade de outras. Então, já virou uma tradição, a nossa festa do Dia das Crianças. Ano passado, 2023, começamos um projeto chamado Florescer, onde nós focamos as gestantes. E passamos de fevereiro a novembro, indo mensal fazer esse projeto. Foi muito bacana, né? Cada gestante que ia, a gente procurava doar um kit, né? Para, no final da gestação, um kit muito simples, mas elas não sabiam desse kit. A gente não prometia kit para quem ia, porque a gente não queria que elas fossem pelo kit, né? Isso, então a gente levava educação em valores humanos, a gente levou fonoaudiologia para saber como alimentar essa criança, a gente levou nutrição, a gente levou planejamento para saber esse filho chegou no momento que eu queria ou não, para saber que você tem condições de planejar a sua vida, planejamento financeiro. E aí, esse ano, nós abrimos o Florescer para todos que queiram aprender e ensinar. E aí, no lugar de ser mensal, ele está bimestral. O Florescer, ano passado, terminou com uma oficina de doces, onde a gente levou receita de doces, biscoitos, elas colocaram a mão na massa, né, para ir estimulando o empreendedorismo dessa zona rural, né? Gente, foi uma oficina linda. Que oficina! Então, o que é que a gente viu? Que agregou muito mais pessoas. Por isso que nós mudamos o Florescer em 2024. Então, em 2024, nós já conseguimos levar educação financeira, que foi em fevereiro. Aí, em abril, a gente levou uma pessoa para trabalhar empreendedorismo feminino. Aliás, empreendedorismo, né? Com essas pessoas, e aí ela levou o quê? Um fardamento que ela tinha recebido, tipo, uma loja vai mudar o fardamento.
Vai fazer o quê com aquelas tarjas que tem assim, ou com os símbolos que tem? Ela inventou, gente, uma bolsa, né? E transformou esse fardamento numa bolsa, que você pode levar para a feira, e ali você coloca as coisas dentro, né? Aí, foi a de abril. Junho agora, vai ser agora, hein, gente? Dia 22 de junho, que nós vamos levar, aqui fez a oficina dos bolos e biscoitos, vai fazer uma oficina de pães. Então, estamos precisando, gente. Trigo, ovos, leite, manteiga, queijo, que mais? Frango, carne, calabresa, para poder ser o recheio dos pães. E aí, nós não gostamos de dançar? Claro que vai ter um São João depois. Então, vocês todos estão convidados aí. O nosso São João vai ser dia 22 de junho, após o florescer. Então, vai começar às 6 horas, lá em Pindoretama. Vai começar às 18 horas. Nossas coisas são para que todos possam participar. Vai ser, então, das 18 às 22 horas. Aí tem muitos voluntários nossos que não têm carro. E o que a gente fez? Estamos vendo um ônibus. Então, você que tem vontade de ir para aquele São João, com fogueira, contratamos uma banda, Pisadinha do Forró. E, então, vai ter banda, vai ter fogueira, vai ter comida típica, vão ter muitas brincadeiras, aquele pesca o peixe, né? E muito forró. Então, quem quiser ir, tem carro, vamos, a entrada é R$10. Não tem carro, quer ir no nosso ônibus, R$50, o transporte e a entrada. E aí, Diana, fico muito feliz em receber você, né, contar um pouquinho dessa experiência do seu trabalho, né, do seu importante trabalho que você faz, né, já furou os muros, né, da capital, já tem um braço em Pindoretama, né. Fico muito feliz em escutar a sua experiência, seu trabalho, né. Quero ter a oportunidade de acompanhar algumas ações, né, de vocês lá, e vejo é perceptível assim no seu olhar, como a gente percebe quando você fala com amor, né, com sentimento, né, é perceptível o afeto com que você faz isso, né. Eu fico muito feliz em estar tendo essa oportunidade de conhecer um pouquinho. A gente sempre conversou, mas foi sempre um pouco mais rápido, né. A gente nunca teve a oportunidade de conversar com um pouco mais de tranquilidade. E deixo aqui para você fazer seus agradecimentos finais, né, para você ir se despedindo, né? Vou também deixar as redes sociais da associação, né, Ritmo do Amor, para quem quiser seguir, quem quiser mandar mensagem, quem quiser fazer doações, né, podem mandar direct para ela, né, que ela responde, né, sempre dá um jeito, se for doação, ela dá um jeito de buscar, né, não se preocupe, e também se puderem deixar, ela também não tem nenhum problema, né. Então, a palavra está com você, para você fazer seus agradecimentos. Olha, o primeiro agradecimento é a Deus. Sim. Porque se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Sim. Né? É assim, como eu falei, nós não temos um vínculo religioso. Mas eu, Diana, fui criada em berço católico, mas foi dentro do espiritismo que eu me encontrei. Tu frequenta lá no Vale do Amanhecer, né? Já fui. Já fui do Vale. Então, assim, hoje eu sou espiritualista, mas o espiritismo me fez compreender muitas coisas. Sim. E, então, meu primeiro agradecimento é a Deus, né? Como nosso Pai maior, seja em qual religião que for, né? É a Ele. E por nos dar força e por Ele estar sempre programando tudo e por nos ter confiado essa associação. Né? Assim, todos os dias que eu amanheço, eu e Cleiton temos o hábito de fazer a nossa oração juntos. E nós terminamos assim: Senhor, eis-me aqui. O que queres que eu faça? Porque essa associação é dele. Sim. Nós só estamos como pessoas que precisa ter, né? O braço deles aqui nesse plano. Para coordenar. Agradecimentos às nossas pessoas mais juntinhas que nos ajudam
tanto. Dentro da coordenação, eu estou como presidente, Cleiton está como vice-presidente, a Silvana está como tesoureira e a Rosângela como secretária. Então, não é só a Diana, somos nós 4, pensando juntos. Temos uma assessoria jurídica fantástica, através do escritório, né? Costa e Brito. Agradecemos muito, 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 muito toda a assessoria que nós temos, né? Então, são muitos agradecimentos. Se eu for falar aqui cada um, eu posso esquecer de alguém. Então, agradecer a você que está aqui nos recebendo, agradecer o Causas do Bem, que o Causas do Bem nos apresentou muitos locais. Antes, nós não tínhamos essa vivência com outras associações. E foi o Causas do Bem que nos proporcionou isso. Esses intercâmbios, exatamente. Então, foi um crescimento muito bom para nós, né? A cada voluntário que já passou, que está passando e que irá chegar até nós, porque é assim que a associação funciona, não é? É através dessa doação do seu tempo, seja como for, existe, né? Coisa mais valiosa do que o nosso tempo, né? Isso, nós temos muitos agradecimentos, muitos, né? Então, assim, eu agradeço do fundo do coração a todos, todos. Os que eu estou citando, os que eu não estou citando, mas que sabem da sua importância para a associação, não é? E aí, temos o nosso Instagram, Associação Ritmo do Amor, e uma pergunta muito frequente: o que vocês recebem de doação? O que não estiver servindo para você na sua casa, nós fazemos servir em algum lugar. Um pequeno exemplo. Antes de ontem, nós estávamos reunidos fazendo algumas atividades da associação, quando uma voluntária nossa, que trabalha numa farmácia, disse que uma médica tinha passado lá e tinha deixado muitas amostras de medicamento. E aí ela disse se a gente sabia o que fazer, né? E nós recebemos esses medicamentos e vamos levar para o La Torre de Melo. Então, se é algo que nos ajuda, a gente faz algo com aquilo ali. Se não serve para nós nesse momento, a gente arruma um canto certo para poder doar. Mas, dentre várias coisas, cestas básicas, roupas, sapatos, bolsas, dinheiro, porque os insumos das roupas são comprados. Se vocês puderem doar frango, carne, brinquedos, a gente passa o ano inteiro recebendo brinquedos para a nossa festa do Dia das Crianças, em Pindoretama. Livros, livros infantis, né? A gente leva livros para a praça. Bacana. E eles amam. Aliás, no mês passado, nós levamos uns livros e eles... Gente, a gente aprende muito com eles. Tinha um sofá ali no Coração de Jesus, tinha um sofá lá no meio da parada do ônibus. Aí, um sentou e o outro foi, porque esse que sentou primeiro estava lendo. E o que sentou depois não sabia ler. Aí, o que estava sentado começou a ler em voz alta para ele poder ouvir a história. Né? Então... eles gostam de ler. A gente leva revistas, livros, apostilas. Quando menos espera, a gente está com um livro de química e um diz, eu quero esse livro de química. É algo que a gente leva o que a gente tem, porque algo pode despertar a atenção deles. Então, é isso, é agradecer essa oportunidade, sabe, de estar com essas pessoas que muitos dizem assim, vocês estão alimentando quem vai roubar a gente. Não, nós alimentamos pessoas como nós, somos pessoas. E que o básico de um ser é ter água, alimentação, roupa. É o básico. Né? Nisso a gente encontra crianças, a gente encontra tantas histórias e a gente escuta. E eles escutam as nossas também. Demais. Né? Eles lembram de nós. Porque, assim, eu e o Cleito sempre estamos. Raríssimos, pontuais os momentos que nós não estivemos nessas ações.
E eles perguntam, cadê voluntário tal? Às vezes eles sabem o nome, que não veio hoje. Né? Então, é agradecer ao universo, agradecer a Deus, agradecer por estarmos aqui, podendo fazer um pouquinho da diferença para o nosso planeta. Uma coisa boa, viu, Diana? Reforço meus agradecimentos, agradecer o Pablo que nos ajudou nessa intermediação, nessa disponibilidade em estar aqui dialogando com a gente, aproveitou também para apresentar a instituição, para conhecer um pouquinho, né, da nossa instituição, um pouco do nosso trabalho que a gente faz. E no mais é isso, né? Agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, agradecer o Yarli pela paciência, pela contribuição que está aqui com a gente, o Erbin, né? O Pablo ali também que está acompanhando ali do lado de fora. E é isso, pessoal. Sigam as minhas redes sociais. Vou deixar na descrição do vídeo o Instagram, né, da Associação Ritmo do Amor, para que vocês vão lá, querem para conhecer um pouco das ações, quem quiser doar, quem quiser ser voluntário, né? A associação está de portas abertas e vocês conhecerem um pouquinho desse trabalho tão importante, né? A gente tem que dar visibilidade para essas ações que fazem a diferença na vida das pessoas, né? Que dá um mínimo de dignidade, né? Como a Diana falou, que é se vestir, comer, beber, né? Isso é o que é o mínimo de dignidade que cada um precisa ter para poder seguir, sonhar, né, em continuar a caminhada e buscar, né, sonhar em ter uma vida mais digna, né? Ter esperança. Ter esperança, né? Porque quando a gente chega, olha, nós não conhecemos nenhum deles, assim, pessoalmente, sim. que a gente diga, não, a gente vai porque, tipo, meu irmão está numa situação de rua. Sim. Não, nós não vamos por essa razão. Claro. Então, quando a gente chega lá, eles têm esperança. Sim, com certeza. Eles têm fé em Deus, que eles dizem assim, Deus escutou minhas preces. Sim, exatamente. Então, são trabalhos como esse que levam esperança e dignidade para cada uma dessas pessoas nos seus mais diversos, né, espaços, né, nas suas mais diversas associações que levam esperança, né, para as comunidades, para as pessoas de rua, para os jovens, né? E esse é o trabalho que o terceiro setor tem, né? De dar dignidade, de transformar, buscar transformar um pouco a realidade daquelas pessoas que mais precisam, né? No mais, forte abraço, né? E até a próxima. Tamo junto.